os vereadores de oposição, os 8 vereadores, aprovamos... Que é a maioria na Câmara, né? Sim, hoje maioria na Câmara, aprovamos o requerimento com a anuência de todos. Todos assinaram o requerimento. Só quem faltou foi Lamarco Barros, porque estava doente, mas assinou o documento, está tudo ok. Somos 8. Faltou Neto e, pela falta de Neto, a gente aprovou com maioria com o voto de Minerva do presidente Heriberto Maciel, por entender que o vereador tem a prerrogativa de fiscalizar o poder executivo. Então, eu não vi nada de bicho-papão para estar essa polêmica toda aí. A gente respeita o entendimento dos colegas vereadores que não votaram a favor, por fazer parte da situação e dizer que nós estamos fazendo politicagem. Não, nós estamos fazendo politicagem, nós estamos, pelo contrário, cuidando e zelando pelo bem público. Dinheiro público, que não é nosso e não é deles, é da população. Então, a gente tem que fiscalizar para que seja aplicada de forma correta. E ouvindo as declarações e as denúncias do deputado Jeová Campos, onde tomou notoriedade, Zé Neto e telenautas, em toda a Paraíba. Se brincar, no Nordeste e no Brasil. Eu participo de um grupo de vereadores do Brasil que já estava rolando lá. Estava rolando denúncia gravíssima. Então, nós estamos solicitando informações, porque tem várias controvérsias. É porque a denúncia envolve nada mais, nada menos do que uma professora, secretária de Educação, 2 municípios do Sertão Paraibano e pré-candidata a prefeita. Sem dúvida. Então, daí já se explica a repercussão. Várias dúvidas. Primeiro, quando se toca, você acessa o Sagres, que eu sou fã do Sagres, que você vai lá e pesquisa todas as informações, e quando a gente vai consultar, pode consultar agora o Sagres da Paraíba, o Tribunal de Contas, não está o nome da secretária constando como secretária. E ela está acumulando cargo de Cachoeira dos Índios e Cajazeiras como secretária, que não existe isso. É dedicação exclusiva pela Constituição. Não existe, não, eu nunca vi isso. Até um colega vereador, advogado, que eu respeito, quero bem, e Raelza vai falar aqui também, dividir com a gente esse pensamento. Já falei com vários advogados hoje, me encontrei com ex-secretários de gestões passadas, da Finança, inclusive, que disse que nunca viu isso. E ainda um advogado dizer que acha que é o entendimento dele, né? Tá certo, a gente respeita. Só que a gente vai querer as informações direto dos órgãos competentes, que é o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Para que as pessoas possam entender, a vereadora Raelza pode até explicar com maiores detalhes. A denúncia de Jeová, em resumo, é que a atual secretária de Educação, Corrinha Delfino, ela é concursada na Prefeitura de Cachoeira dos Índios no cargo de professora. E aí, esse acúmulo de cargos seria justamente nesse sentido, de que Corrinha não se afastou do cargo sem remuneração em Cachoeira dos Índios e estaria acumulando 2 cargos. Quais são os detalhes que a vereadora pode trazer acerca dessa denúncia que teve início com o deputado Jeová e que agora, né, a Câmara chama para ser essa investigação? Boa tarde, José Dias. Boa tarde a todos os telenautas do programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão. Dizer que é um prazer estar nessa bancada e compartilhar justamente com o colega Alisson, com a TV Diário do Sertão, sobre esse assunto que está repercutindo depois da denúncia do deputado Jeová Vieira Campos, que é, como o colega Alisson disse, é uma denúncia grave, onde repercutiu nacionalmente ou até no país, né? Como o Alisson disse, já tem grupos aí de vereadores que ele faz parte, já repercutindo nacionalmente. Então, o Poder Legislativo, Zé Neto, não podia se omitir em momento algum. Nós temos zelo pela coisa pública. Qual era o papel dos nossos colegas vereadores, de nós enquanto vereadores do Poder Legislativo? Fiscalizar. Depois de uma denúncia dessa, óbvio que a gente tinha que correr para fiscalizar. Então, a gente vai aguardar um parecer do Tribunal de Contas, do Ministério Público. E o que é que acontece? A professora Corrinha é efetiva do município de Cachoeira dos Índios, é efetiva daqui de Cajazeiras. Então, ela não pode ter
ter outra função enquanto secretária. Ela, como professora, ela pode ter outra função, Zé Dias. Ela pode. Mas, enquanto secretária, ela não pode. É dedicação exclusiva. E aí vem outro agravo, que é ela está recebendo, que não pode. Além dela não poder estar assumindo as duas funções, estar como professora e como secretária, ela ainda está no Sagres que ela está recebendo. Então, a denúncia vem mostra isso aí. Quer dizer, é como o Alisson disse, o Sagres não mente. Está ali outra coisa, ela não está no Sagres como secretária. Que aí vai ser outro fator, outro problema a ser discutido. Então, é uma pré-candidata de Cajazeiras. Ela não tem zelo pela coisa pública. No caso, não aparece no Sagres, é isso? Não aparece. Ela não aparece como secretária. Ela aparece como professora. Como secretária, não. Lá no Sagres não tem nenhuma vez que Maria do Socorro Delfino é secretária municipal de educação, não. Consta só lá como professora. Que aí, isso aí também vai ser fiscalizado. A Câmara vai para cima. Nós vamos cobrar e vamos esclarecer. E, com certeza, com a ajuda do Tribunal de Contas, do Ministério Público, que eu não vejo nada demais, onde os nossos colegas, os nossos pares, teve vereador que não aceitou, teve vereador que não foi votar, disse que ia votar contra porque era uma professora. Não, mas a gente não está votando, não é porque uma professora podia ser um médico, podia ser um gari, um auxiliar de serviço, quem quer que seja. A gente ia votar pela lealdade, pela clareza da coisa. A nossa prerrogativa de fiscalizar o executivo. E justamente a gente vai fiscalizar por isso, porque é o dinheiro público. Então, não é porque é uma professora, porque é uma professora e é pré-candidata em Cajazeiras, aí é que nós temos que fiscalizar, aí é que nós temos que cobrar. Quais são os embasamentos, além da denúncia propriamente dita, Alisson? Zé Neto, os termos do artigo 100, parágrafo 3º, do Regimento Interno, conjugado com o parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal, e aí, considerando que, ao consultar o banco de dados do Sagres, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, não foram encontradas informações da nomeação da servidora efetiva detentora do cargo de professora Maria do Socorro Delfino. E aí solicitamos as seguintes informações. Se após a expedição da portaria de nomeação número 008.2019 CSS1, o ato foi comunicado ao Tribunal de Contas da Paraíba e, em caso de afirmativo, que seja enviada para esta casa, que no caso o Poder Legislativo, cópia do expediente comprovando essa comunicação. Porque aí a gente vai saber por que é que o nome dela não está constando lá. Foi o município que não enviou essa informação? Ou foi enviado só como professor? Aí, paciência, já é outro problema. Nós vamos esperar primeiro a informação do Tribunal de Contas. E aí? Se Maria do Socorro Delfino optou por receber os vencimentos do cargo de secretária ou do seu cargo original, e se foi acrescido, por qualquer razão, algum valor a título de bonificação, na forma de gratificação, incentivo, reconhecimento de desempenho ou outro motivo em seu contra-cheque, em caso afirmativo, a gente pergunta novamente, que sejam apresentadas as justificativas para tais acréscimos. Isso é coisa demais? Nada demais. É uma prerrogativa nossa. O que a gente está fazendo, Raelza, compartilhe com a gente, solicitando informações. Olha, o terceiro aqui, Zé Dias. Se Maria do Socorro Delfino Pereira foi beneficiada por progressões horizontais ou verticais, nos termos da Lei Municipal 1584/2025, Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação do município de Cajazeiras, em caso afirmativo, ou seja, enviados para essa casa os processos administrativos referentes a tais progressões. Se é do conhecimento do Poder Executivo Municipal de Cajazeiras que a referida servidora e detentora do cargo efetivo de professora junto ao município de Cachoeira dos Índios, e se houver algum procedimento de cessão, permuta, disponibilização ou outro
entre as prefeituras, envolvendo, em caso afirmativo, que sejam enviados para a casa documentos inerentes aos atos. Se, durante o período em que Maria do Socorro Delfino Pereira ocupou o cargo de secretária municipal de educação, chegou a ser instaurado procedimento destinado à apuração de acumulação ilícita de cargos, seja no âmbito interno deste município ou por enviados ou por outro órgão público que tenha sido comunicado à prefeitura em caso afirmativo que sejam enviados para esta casa. Cópias de tais processos, ou caso não seja possível enviar as cópias, sejam fornecidas ao menos informações com as quais possam ser identificados os processos e os locais onde se deram suas tramitações. Em complemento a estes signatários, com fundamento nos mesmos dispositivos legais, a gente requer que seja solicitadas essas informações junto ao Tribunal de Contas por meio de sua Diretoria de Auditoria e Fiscalização, que é o DIAF, outra divisão que detém a competência para receber a solicitação. E a gente solicita mais ainda, mais informações. Se houver por parte do município de Cajazeiras a comunicação acerca da nomeação da professora Maria do Socorro Delfino Pereira para o cargo de secretária municipal de educação, realizada por meio de portaria de nomeação número 008.19 CSS1, em caso afirmativo, se caso tenha acontecido, que seja informada a data que houve essa comunicação e que sejam fornecidos cópias também com documentos anexados pelo município para a Câmara Municipal de Cajazeiras. Por fim, a gente pergunta ainda, se foi expedido por parte do Tribunal de Contas da Paraíba determinação ou recomendação para instauração de processos destinados a apurar e sanar irregularidade inerente à acumulação ilegal de cargos e salários durante o período que Maria do Socorro Delfino Pereira ocupou simultaneamente, no caso Cachoeira, Cajazeiras, o cargo de professor do município de Cachoeiras dos Índios e Cajazeiras. Então, eu não vi nada demais. É uma prerrogativa nossa, como já disse no início da nossa conversa. Não tem para que se preocupar, nem os vereadores de situação, nem tampouco Socorro Delfino, como diz ela entrevistas. Ela disse, chegou a dizer na entrevista que estava super cedida. Tranquila. Ela disse que estava cedida, uma permuta. Justamente. Alguém estava ocupando o cargo dela enquanto ela estava exercendo o cargo dela aqui. Então, venhamos e convenhamos. Se a própria secretária... Ela minha amiga, é nossa amiga pessoal, independente de política, eu quero deixar claro aqui que ninguém tem nada contra a pessoa de Socorro Delfino. Minha amiga Dimas Abreu, meu amigo... Mas vamos deixar claro, o Poder Legislativo tem a função, tem a prerrogativa de fazer isso. Então, se ela vai numa emissora de rádio, Zé Neto, e telenautas, e diz que está super tranquila, que não tem problema nenhum, então por que se preocupar por conta de um requerimento? Por que não os colegas vereadores, que aí eu respeito a opinião deles e a decisão deles de não votar o requerimento, mas não tinha nenhum problema deles também apoiar o requerimento. Se ela mesmo está dizendo que não está preocupada, então, não tinha por que os colegas vereadores também negar o pedido da gente, o requerimento da gente. Ô Zé Dias, só um minutinho, já tem, sem querer entrar no mérito da questão, mas já existe um entendimento próprio do Tribunal de Contas da Paraíba, que não pode haver um acúmulo de cargos de secretário com outra atividade. Isso aí está bem claro. E principalmente com remuneração. Aí é que não pode estar bem claro. O Tribunal de Contas do Estado já deixou bem claro que o secretário, no entendimento do tribunal, não pode ter um acúmulo de cargo. E principalmente sendo remunerada como ela está sendo remunerada. Acumulando as funções e os salários. E os salários, justamente, que não pode. E o grave disso tudo, Zé Neto, é que se trata de uma pré-candidata a prefeita de Cajazeiras,
que vai cuidar dos nossos recursos, dos recursos públicos. Então, é uma denúncia gravíssima e que tem que ser apurada. Eu não vejo, como o nobre colega Alisson disse, é simples, mas tem que ser apurada, porque é uma pré-candidata que vai gerir os nossos recursos. Né? Então, tem se ganhar, né? Se ganhar. Pois é, já tem esse parecer do tribunal que não aceita, que não permite, é lei. A secretária chegou a dizer, inclusive na imprensa, durante uma entrevista do ex-deputado Jeová, que é o atual subprocurador jurídico da Assembleia, de que ela estava exercendo o cargo em Cajazeiras a partir de uma permuta. Inclusive, acho que os vereadores tomaram conhecimento de uma nota divulgada tanto pela pré-candidata, como também pela Prefeitura de Cachoeira dos Índios. Como que os vereadores analisam essa nota? É bem claro. No artigo 3º da nota de Cachoeira dos Índios, olha lá a nota de Cachoeira dos Índios, ele diz o seguinte: a sessão deveria ser com ônus para o município de Cajazeiras. Logo, se a mesma não atua no município de Cajazeiras, ela não poderia estar recebendo provimento do município circunvizinho. Como é que foi feita a permuta e ela está recebendo dinheiro de lá? É outra. Eu acho o seguinte, Zé Dias. Outra observação que temos que fazer. A matéria constitucional não tem discussão de conflito entre legislação entre os entes. A Constituição é soberana e prevalece sobre todo o restante do ordenamento. Então, tem muito erro aí pelo meio. Eu acho a gente espera. A vereadora Raelza está com a nota em mãos. Olha, eu estou com a nota de Cachoeira dos Índios. Eu acho o seguinte, que eles fizeram essa nota muito precipitada, assim como a secretária Corrinha Delfino participou também no calor da emoção, quando o deputado Jeová fez a denúncia, a secretária de imediato já ligou para o rádio e reconfesso. Ela disse que realmente fazia essa pergunta. Ela poderia acumular os cargos de professor. Ela pode acumular, ela está no direito dela, justamente. Mas ela como secretária da Educação, professora, olha, temos que deixar isso claro aqui, Zé Dias. Ela pode acumular como professora. Ela pode dar o expediente dela em Cajazeiras, ela pode dar em Cachoeira dos Índios, ela pode dar em Souza, em Patos, onde ela quiser. Agora, como secretária, não pode. É o que ela está fazendo. E o mais grave, ela está recebendo. Então, eu acho que tanto a nota de Cajazeiras como a de Cachoeira foi precipitada. Não pararam para pensar, fizeram no calor da emoção. Colega vereador, e outra coisa. Como é que ela, desde 2019, sem ir na sala de aula, recebeu o salário? Me explique. Olha, só para você ter ideia, Zé Dias, e para quem nos escuta nesse momento, sabe qual foi o valor que a secretária recebeu em 2023? Ela recebeu 80 mil em Cachoeira, 229 em Cajazeiras. Sabe qual foi o valor que deu total? 309 mil, só do ano de 2023. Isso é um absurdo. Então, a Câmara tem que fiscalizar. Quais são os próximos desdobramentos, a partir da aprovação do requerimento? Vamos esperar os documentos oficiais do Tribunal de Contas. Qual o prazo? Do Ministério Público. Aí nós vamos saber depois que der. A Câmara, através do presidente Heriberto, vai enviar um documento para o Ministério Público, Tribunal de Contas, também a Prefeitura, né? Vai ter que se manifestar, mandar enviar, porque eles têm a obrigação, já que nós temos essa prerrogativa, e se eles não enviarem, nós vamos fazer uma comissão de vereadores, ou os 8 vereadores mesmo, vamos até o Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa, e ao Tribunal de Contas, despachar com o amigo Nominando Diniz, presidente do Tribunal de Contas, e também no Ministério Público. Dizer que não é objetivo nosso criar fatos políticos com interesse meramente político, não. Seria irresponsabilidade nossa receber uma denúncia dessa e não tomar nenhum posicionamento. Então, a Câmara de Cajazeiras, a oposição de Cajazeiras, faz oposição com responsabilidade. Muito obrigada. Para encerrar... Tem mais ainda? A evolução salarial, só para complementar, para encerrar, a evolução salarial de Maria do Socorro Delfino, ela começou com 4.749,95 centavos, que hoje está em 16.627,12 centavos. 2017. E aí, a pré-candidata, nossa amiga Socorro Delfino, tem que explicar essa evolução salarial. E aí, assumir a função de secretária, sem estar no Sagres,
e que só pode acumular se for professor. Isso aí não é Alisson Vaz Violão nem Raelza que vai explicar. É ela quem vai dar explicação à população e ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.